O stand-up só vira notícia quando deu errado. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Vê se tem alguma notícia falando shows de stand-up giram mais de 50 milhões de reais por ano no país. Não tem. E se tiver, não gera clique. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com o papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor está em relação ao racismo. As ações do personagem, que é o Leonardo DiCaprio, expõem todos os problemas relacionados ao racismo, mas sempre coloca o racista como vilão. Não exalta e nem concorda com o que ele faz. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você está. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Acho que o Léo Lins tem que estar em liberdade e acho que o Pose também tem que estar em liberdade. Não estamos necessariamente todo mundo no mesmo barco, mas estamos todo mundo lutando contra a mesma tempestade. Os mesmos argumentos que usam para falar do Léo Lins e para acusar o Léo Lins são os argumentos que usam para falar e para acusar o Pose. Só que quem defende o Pose costuma atacar o Léo Lins. E quem defende o Léo Lins costuma atacar o Pose. Ah, mas é uma comparação injusta. O Pose tá dentro de uma favela fazendo música de facção com um monte de bandido ao redor. Quantas vezes fizemos piadas na cidade onde tem o maior número de células supremacistas do país? Não tinha ninguém com tocha pro alto. Mas também só faltou isso. Eu chuto que tinha ali uns 5, 10% do público racista. E se for olhar os lugares onde o Pose canta, 5 a 10% vai ser bandido mesmo com fuzil pro alto. Eu acho que, assim, não dá pra usar nem a música, nem as piadas como provas ou como argumento. Os caras podem até querer investigar por conta da música ou por conta das piadas, mas não dá pra chegar lá e usar isso como uma prova concreta. Eu vou defender qualquer tipo de arte. Hoje meu coração tá até mais calmo com isso, mas ontem eu queria bater no Oscar Filho, pô. Porque ele postou lá, Léo Lins transforma suas piadas em funk, vai ver você sai impune como o MC Pose. O Pose passou 5 dias preso, pô. Que porra de impunidade é essa que por causa de música o cara passou 5 dias preso? Porque se tivesse provas concretas, ele estaria preso até agora. Mas eu não acho que ele saiu impune, não. E aquela questão também, velho. Os caras geralmente defendem um jogando o outro pros leões. Porque dá pro cara só defender o Léo Lins se ele não quiser defender o Pose. E dá pro cara só defender o Pose também se não quiser defender o Léo Lins. Mas o cara sempre defende um jogando o outro assim, ó. Olha lá, pros leões. Olhe lá pra ele o que ele tá fazendo. Se eu quero a minha liberdade, eu quero a liberdade do outro também, por mais que eu não concorde. Eu acho melhor ou você não defender nenhum dos dois, ou você defender os dois. Mas se quiser ser hipócrita, você também tem liberdade de ser hipócrita, irmão. Se tem uma coisa que eu ouvi nos últimos 2 dias foi eu gostava dele até ele começar a defender vagabundo. Eu não sei se os caras estavam falando do Pose ou do Léo Lins, fiquei em dúvida. Qual é dos vagabundos que eu tô defendendo? Outro bom exemplo é esse dia aqui, ó, que eu recebi uma intimação por conta de piadas e postei, contando piadas, uma intimação. Vendendo drogas, 0 intimações. E a delegada do caso, quando eu fui na delegacia,
ameaçou abrir um processo contra mim por apologia ao crime. Ou seja, quem quiser lhe calar vai usar a lei, seja para piadas, seja para música. Os caras vão chegar um momento que vão usar a lei anti-Oruan contra a comédia, pô. Léo Lins pode ser preso. Sim, um comediante pode ir pra cadeia. A condenação do Léo Lins é uma das notícias mais comentadas, pelo menos na minha bolha de humor. Se você está assistindo esse vídeo, também chegou até você. Então podem ter algumas informações que não estão atualizadas até o dia da postagem desse vídeo. Inclusive o vídeo tá no ar no YouTube, Facebook, TikTok, eu sempre posto nessas plataformas terças-feiras às 21 horas. Cortes menores eu posto em todas as plataformas e no Instagram não tenho muito dia, meio aleatório os dias das postagens, mas eu tô sempre postando cortes. Então, por favor, assista lá, compartilhe, você já sabe, né? Eu não paro de postar, nunca parei, tem sempre conteúdo novo. Agora um recadinho, se você considera deixar de me seguir, dependendo do conteúdo desse vídeo, faz o seguinte, já deixa de seguir agora e já pode parar o vídeo, pode ir embora, porque o recado não é pra você. Inclusive, meu amigo, se você segue qualquer artista, né, se você é fã de algum artista por conta do posicionamento dele, seja político, seja social, meu amigo, você tá errado. O artista tem que ser seguido e admirado pela arte dele. Pra mim, é isso, eu acompanho diversos artistas do cinema, da música, da comédia, que falam coisas, que expressam opiniões e que às vezes colocam dentro das obras deles posicionamentos que não tem nada a ver com o meu, inclusive que pensam exatamente o contrário do que eu penso. Mas não é porque uma opinião é diferente que eu não vou admirar a obra artística. Cara, se o cara faz uma puta de uma música bacana, mesmo que a música fale contra o que eu penso, eu vou admirar aquela obra. Eu não vou concordar com o conteúdo, mas é assim, eu tenho que admirar a obra, e eu penso dessa forma e sempre pensei. Então, se você tá aqui, vamos ver o que o André Sante pensa pra ver se eu sigo ele ou não sigo. Então já deixa de seguir, que eu quero fãs que gostem das minhas piadas, independente de qual seja o tema. Outra coisa, se você é aquela pessoa que já vai comentar coisa do tipo, faz o L ou bem feito, também já esquece. Esse vídeo não é pra você e talvez você não vá nem entender o questionamento que eu quero fazer nesse vídeo. Mas a política está envolvida. É óbvio que a política está envolvida, até porque o Léo Lins cutuca muita gente dessa área. O Léo Lins cutuca muitos políticos. Se você acompanha o trabalho dele, você sabe. Se você não acompanha, resumindo, para cada cidade que ele vai fazer show, ele pega algumas informações, geralmente os podres dessa cidade, e faz um texto com piadas. E isso incomoda muita gente, porque incomoda os governantes que estão fazendo cagada nessas cidades. Mas apesar de a política estar envolvida nesse tema, eu acho que você não deveríamos tratar esse assunto como um assunto político, porque o Léo não é um político. O Léo não está fazendo campanha para ninguém. O Léo é um cidadão que está fazendo o seu trabalho, assim como eu, assim como você. Hoje é o Léo, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. Até a gravação desse vídeo, eu vi um monte de humoristas postando suas opiniões, declarações e apoio ao Léo Lins. Muitos dos humoristas que eu vi postando já são aqueles que abertamente são a favor da liberdade de expressão, são a favor, sempre defenderam o Léo Lins ou o Danilo Gentili quando aconteceram casos desse tipo. Mas o curioso é que alguns humoristas, que teoricamente são do outro lado, também postaram alguns vídeos questionando esse absurdo que foi a condenação do Léo. Mais curioso ainda é que eu não vi nenhum humorista postando a favor da condenação do Léo. Porque geralmente, quando alguma coisa dessa acontece, de cancelamento, de problema com piada, essas coisas todas, sempre tem um lado do humor que tá contra, que fala, não, tá certo mesmo, aqui passou do limite, mimimi. Já perceberam isso? Em todas as vezes tem uma ou outra postagem, às vezes os caras até apagam depois, já foi o caso de humorista postar a favor dessa censura e depois apagar, mas dessa vez não tem. Isso me leva a pensar o seguinte, dessa vez toda a galera do humor, mesmo quem é teoricamente do outro lado do Léo, que tem ideias completamente diferentes do Léo, eu acho que dessa vez tá todo mundo pensando, cara, isso foi um absurdo, foi um exagero. E eu não sei se vai ter gente postando aí algum vídeo do nicho de humor, tô falando de humor de verdade, não um Felipe Neto da vida, mas postando, tipo, tá certo, o Léo tem que ser condenado, o Léo tem que ir pra cadeia. Porque isso é muito absurdo, gente. E aí vem meu outro questionamento, essa galera do humor que não postou nada, que tá em silêncio, eu tenho certeza que tá com receio de defender o Léo e perdeu os seguidores. E perdeu algum tipo de apoio. Por quê? Porque o Léo Lins, ele é o vilão por um lado e o herói do outro. Ele nem quis ser isso.
Ah, mas ele fala disso, ele defende tal pauta, ele defende não sei o que vocês nem sabem o que o Léo defende, vocês não dão nem tempo para saber o que o Léo defende. E muita gente já tem tanta raiva dele que não quer nem saber o que ele pensa, não quer nem conhecer a pessoa, vocês não estão nem aí. Eu convido a vocês que acham que essa decisão tá correta, que estão batendo palmas, que é mais um cara preso, eu convido vocês a pegar esses humoristas que vocês odeiam e analisar friamente o trabalho deles. Cadê a apologia? Olha aqui no dicionário, apologia, discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia alguma doutrina, ação ou obra. Ou defesa apaixonada de alguém ou algo. Onde nos textos destes humoristas que vocês falam que são preconceituosos, que estão aí cometendo crimes, etc. Onde que está isso? Existe sim uma distorção e existem aí as pessoas que pressupõem que o humorista disse algo, está fazendo apologia a algo, e aí depois que ele defende algo. Em muitos dos casos, a piada diz exatamente o contrário, porque existe um ódio cego contra o humor e eu não sei de onde isso vem. Porque as músicas, elas estão aí, as obras e filmes, novelas falando de diversos temas sensíveis. Em nenhum momento, ninguém pega essa obra, distorce e fala, esse cara tá a favor do racismo aqui, ele é racista. No humor a gente faz isso também, só que a gente faz com risada. E aí eu deixo outro questionamento para você que assistiu até aqui, principalmente para você. Eu quero falar com vocês, das minorias. Me xinguem e falem tudo aqui nos comentários. Respondam essa pergunta nos comentários aqui para mim. Realmente é o Léo que vai resolver isso? É o humorista que vocês querem ver preso. É esse cara. Cadê o patrão? Que a gente ouve por aí, o patrão que assedia as funcionárias, que comete diversos atos discriminatórios, xenofobia, racismo, entre outros atos. Cadê essa mobilização para esse cara? Cadê a mobilização para os nossos governantes que falam um monte de besteira por aí e que fazem piadinha em discurso e não em show de humor? Que pode ser considerado também discriminatório, homofóbico, racista. Onde está a perseguição com esses caras? Não tem. Esses caras estão por aí, porque aí tá do seu lado. Aí ou é o seu amiguinho ou o seu protegido. Os humoristas em geral, a grande parte deles que não ficam puxando o saco de todo mundo e faz piada com todos, a gente, se ferra. Porque aí a gente não é amiguinho de ninguém, então tudo que a gente faz é errado. Agora, nesse momento, vocês não gostam de estatística? Não tá acontecendo alguma coisa contra alguma minoria? Provavelmente tá, cadê as estatísticas? Mas vai prender quem? O humorista. Cadê a pesquisa dizendo que é o humor e o stand-up comedy que tá aumentando os casos e a violência contra as minorias? Não tem. Nunca vi pesquisa nenhuma. Se tiver, põe aqui e cala minha boca, eu vou ficar quietinho. Mas até agora, o que eu sei é que o stand-up comedy emprega muita gente e vocês não têm ideia do número de pessoas que tem depressão e vem falar pra gente que rir é uma saída, que rir foi uma alternativa a um ato que eles estavam pensando em fazer e que era horrível. Vocês não sabem quantas pessoas durante a pandemia usaram o nosso trabalho como terapia. Mas isso ninguém fala, ninguém tá nem aí. E se você chegou até aqui nesse vídeo, o que me deixa mais triste é que ninguém vai lutar e se manifestar pelo que interessa. Isso aqui vai querer levar para frente o real motivo, que é o absurdo dessa condenação, o absurdo de jogar tudo nas costas de piada e de humorista, de querer prender artista para fazer média. A grande verdade é que a maioria das pessoas que estão aqui comentando, ou que estarão, ou que estão comentando nos vídeos de manifestação dos artistas, dos humoristas e por aí vai, são pessoas que querem ver o circo pegar fogo, são pessoas que querem fazer palanque para político nas próximas eleições. E o pior disso é que nós mesmos estamos nos julgando. E a gente tá atacando uns aos outros. Esse lance de eu respeito tua opinião não existe mais. Eu imagino o Brasil, pensa comigo, como um buffet. Na verdade, 2 buffets separados. Sabe aquele de comida por quilo? Só que de um lado do buffet tá servindo feijão, peixe, ovo e brócolis. Do outro lado do buffet tem arroz, carne, salada e picles. E aí você tem que escolher qual lado do buffet você vai comer pro resto da sua vida. Olha, eu gostaria muito de comer arroz e feijão. E se você só gostar de arroz e feijão, uma coisa de um lado do outro, você tá em cima do muro, você é um isentão. E o pior, eu não falei pra vocês, mas eu não gosto de brócolis nem de picles. E eu também não tenho esse direito de não gostar. Então eu calado sou obrigado a escolher um lado e comer coisas que eu acho sem complemento, somado com uma comida que eu não gosto, simplesmente porque se eu elogiar a comida do outro lado,
O povo mesmo acaba comigo, nas redes sociais, nas ruas. Vocês sabem que muito bem, dentro de casa também já está acontecendo esse tipo de coisa. Quem diria, meus queridos? O Brasil, o país do arroz e feijão, não pode mais comer arroz e feijão. A única semelhança que a gente tem nesses dois buffets é que tá muito caro para comer lá e os dois estão roubando no peso do prato. Então, meus queridos, eu fiz esse vídeo para expor o meu pensamento de como é absurdo o que aconteceu com o Léo Lins e para falar mais uma vez para vocês que enquanto a gente ficar tretando dessa maneira, outros Léo Lins virão e a gente não vai mais poder fazer nada. Pode ser você, pode ser eu, pode ser alguém que está do seu lado, pode ser alguém que você goste e pode ser alguém que você não goste. Mas se você bater palma quando for uma pessoa que você não gosta, você não vai poder pedir ajuda quando for você.